Nobre presidente, nobres pares, nós fizemos um requerimento no mês de maio desse ano, perguntando ao executivo sobre a prestação de serviço da empresa que faz o serviço de tapa-buraco para a BRK, lá depois que termina o serviço. Qual empresa contratada pela BRK responsável pelo serviço de reparo no asfalto? Com a empresa anterior que realizava os serviços, não havia tanto problema na execução e na qualidade do asfalto. Quais os motivos da substituição? Quem é o responsável da BRK pelo acompanhamento dos serviços? Depois, no mês seguinte, no mês de junho, nós da Comissão dos Atos Executivos fizemos uma comissão, tanto é que já foi ouvido o secretário de Obras de Limeira, só não foi ouvido ainda a pessoa responsável pela BRK, que ela está de férias, retorna, se não me engano, agora é dia 29 ao serviço, que é o diretor que cuida disso aí, que é uma vergonha o serviço está sendo executado em Limeira. E em relação ao tapa-buraco, Vaguinho, segundo o secretário, ele passou na comissão, o tapa-buraco não tampa buraco de obra da água. O pessoal já até sabe o que é e deixa para trás. Isso aí é uma prerrogativa da concessionária. E no caso da prestação de serviço dessa empresa aí, é ridícula, infelizmente. Uma parte, vereador. Vereador, eu vou fotografar. Não, eu tenho. Eu vou fotografar serviços feitos 65. Pela concessionária e tapado pelo tapa-buraco. Eu vou fotografar e vou apresentar. Obrigado, presidente. Muito bem. Sem problema. Estou falando que do serviço executado por essa empresa aí, eu já tenho 65 fotos para mostrar para o diretor o dia que ele vier aqui. Inclusive, na rua da minha casa foi feito um buraco, mal sinalizado à noite, que uma senhora caiu com a motinho dentro do buraco. Isso aí há 20 dias atrás. Então, a Comissão dos Atos Executivos está cumprindo o papel dela e fazendo essa tratativa junto ao Poder Executivo. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alemão. Presidente, senhor presidente, vereadores, público ainda presente, fazer um buraco e no mesmo dia tapar, ainda mais quando se mexe em canalização, primeiro nós temos que fazer a compactação da terra que tirou e depois analisar se não vai ter nenhum vazamento para poder fazer o concreto em cima. Então, geralmente em um dia não dá para fazer isso. Segundo, também demorar 15 dias, 10 dias, vereador Marcelo Rossi, é muito. Então a comissão, cujo Mir é o presidente, aliás, o Mir já fez esse requerimento, o mesmo requerimento que o vereador Helder está fazendo, e a comissão vai chamar agora, vai ser quinta agora, Mir? Porque o rapaz que é da diretoria dessa empresa que presta serviço para a BRK. Mas lembrando que mesmo ela prestando serviço para a BRK, a responsável é a BRK. Aliás, vereador Vaguinho, mais um serviço feito pela uma administração que passou aí, que renovou o contrato para 2040. Inclusive está na justiça isso. E não se podia fazer, renovar um contrato em andamento apenas para ser vendido a Águas de Limeira para Odebrecht. Então, um contrato que é feito, inclusive está na justiça isso. Então, mais uma obra do governo, de um governo que renovou para 2040. Eu acho que nós temos que reaver algumas posições. Mas eu acho, Mir, a comissão tem feito um trabalho, nós vamos trazer o responsável pela empresa que presta serviço para a BRK, juntamente com a BRK, para ela explicar o porquê está acontecendo isso. 30 dias, 40 dias, é terrível, porque quando a gente vê um buraco, coloca aquela cerquinha com, parece, cabo de vassoura, põe aquelas fitas zebradas, mas não demora meia hora, porque você está andando. Quando você vê, você desvia de atrás, correndo 40, não consegue desviar, passa por cima. E até quando você quebra o carro, você entra na justiça, de repente a BRK, a prefeitura paga. O problema é quando tira a vida. Então nós temos que ficar assim atentos. Mas
E não podemos admitir que a prefeitura faça um serviço que já é pago para a BRK. E eu acredito que isso não é feito. Como vereadores que podem ter foto, isso, aquilo, é muito bom, nós temos que fiscalizar mesmo. Mas eu quero dizer que a Comissão de Fiscalização do Atos Executivo está atento a isso e vai trazer o responsável da empresa que presta serviço, bem como da BRK, se não for nessa quinta, vai ser na próxima quinta, para que, e todos os vereadores estão convidados, inclusive o vereador Helder, que fez um requerimento, o qual o vereador Mir também fez esse requerimento, e também está com mais de 60 fotos. Então, lembrando, não dá para você fazer um serviço que quando você tira a terra e conserta um cano, e no mesmo dia você concretar em cima, porque você precisa ver o que vai acontecer com aquele serviço. Obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador gostaria, deseja discutir? presidente. Com a palavra o vereador Eu queria Rafael. depois também, senhora presidente. Bom, primeiro que não preciso explicar para ninguém que o contrato dessa empresa BRK é um contrato maravilhoso, porque eu nunca vi uma sede, uma fome de renovação, né? Em determinado momento, não sei se de manhã, de tarde ou de noite, mas renovaram esse contrato para 2000 e sei lá quando, 2040. Então significa que o contrato é no mínimo muito bom. Segundo, que não adianta a gente falar aqui, e eu entendo que a culpa não é diretamente do prefeito. Eu entendo isso, porque não é ele que está lá causando o buraco. Mas é claro que se você fizer uma varredura, aí você vai escutar N reclamações de moradores, de munícipes, dizendo que está cheio de buraco, e quando tem buraco, mal sinalizado, sujeira na calçada que demora, não vem limpar quando faz a obra. E aí eu fico perguntando assim, ó, o nosso salário é gasto oriundo do dinheiro público. E a gente perde tempo, às vezes aqui, em discutir coisas que, assim, é surreal ter que questionar uma reforma de uma concessionária que é bilionária de um serviço mal prestado. Então, assim, nós estamos desprendendo de tempo e torrando dinheiro público para discutir algo surreal. Aí, a única mensagem que eu quero deixar aos meus nobres colegas é que a gente cobre do prefeito a mesma preocupação que ele teve quando a vereadora Lubogo apresentou, por exemplo, um projeto em cima da taxa de religação de água, onde teve que respeitar o grandiosíssimo contrato, óbvio, um contrato extremamente blindado, que não pudesse mudar e nada se faz, não briga, aceita-se um papel, assinatura, né? Como se a gente não tivesse ministro envolvido em corrupção, se o país fosse extremamente sério, que é o que a gente busca. Mas que a gente cobre, pelo menos do Executivo, Lemão, a mesma preocupação que teve para vir aqui em 500 reuniões, para não mexer no contrato, para não enfrentar a empresa BRK, mas que o prefeito, que é a autoridade máxima, cobre a empresa. Cobre a empresa. Quem está prestando serviço que está uma porcaria? Que ele cobra a empresa, senão fica a gente aqui sem poder nenhum, faz pergunta, 45 dias vem resposta, não resolve nada, e fica aqui, o que eu acho assim, considero pior, é discutir no assunto básico que é comum em países em subdesenvolvimento, com a corrupção alastrada. Mas então que a gente possa viver tempos onde a empresa faça o papel dela, já ganha o dinheiro que tem que ganhar, já é um contrato maravilhoso, a água é boa, o contrato é ótimo, mas presta o serviço com qualidade. É isso que a gente cobra. Porque ao invés de discutir assunto, por exemplo, que os pacientes nem na fila estão conseguindo entrar, nem fila estão conseguindo entrar, por conta do projeto que ainda não está sendo executado. Em vez de discutir o que realmente precisa, ficamos aqui batendo, às vezes discutindo num campo de ideias, onde o prefeito tem o poder de resolver o problema. Por favor, obrigado, conclua. presidente. Algum outro vereador? Eu, senhora presidente. Com a palavra o vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhora presidente. Doutor Rafael, eu concordo quando o senhor fala que a gente fica perdendo tempo de discutir coisa que não nos cabe e não nos compete. Mas é um afronto à nossa inteligência. Eu achei a explicação do vereador Lemão muito louvável, né? Apesar de não ser arquiteto, de não ser engenheiro, eu até tenho essa compreensão de realmente você fazer um buraco, tem toda aquela coisa da pressão, do buraco ceder, infiltração, coisa toda. Mas o que eu não admito, vereador Vaguinho, é ignorar a inteligência da gente. Um buraco desse, em qualquer cidade aí, por menor que seja, eles usam aqueles tapume de aço,
2x2, 3x3. Então, doutor Rafael, vereador Helder, aliás, parabenizá-lo, viu, pelo requerimento. É uma afronta à nossa inteligência isso daí. Meu Deus. Coloca ali um tapume ali, doutor Rafael. Resume, isso aí que o vereador Vaguinho colocou, aconteceu perto de casa também. Você desviava do buraco, vinha um ônibus subindo a rua, ali no Jardim Elite. Aí você tinha que ficar, ou vai da boa vontade do motorista do ônibus dar preferência, ou de você dar. Teoricamente, pelo Código de Trânsito, né, o menor tem a preferência, só que o ônibus é maior, então ele sabe disso, ele passa. Você, obviamente, ou cai no buraco, ou tem que dar a vez. Então, é só isso, né, vereador Vaguinho? É uma questão de planejamento. Parece que não tem planejamento, né? Eu entendo até que tem todo um prazo, tem um cronograma de construção. Eu, antes de fazer medicina, eu estudei, fiz colégio técnico, eu fiz edificações no Cotil. Eu tenho uma noção, 10% do que é de um engenheiro, mas tem coisa que é forçar um pouco a inteligência da gente. Aí você pega uma empresa com um contrato bilionário desse daí, e de repente não tem lá um tapume de aço, de ferro, para colocar em cima do buraco. Claro que São Paulo, qualquer lugar tem, em qualquer vila aí tem. Parte. Pois não. Uma parte, vereador. Vereador Cleiton. Então, muito bem lembrado pelo Rafael. E aí eu quero questionar, o vereador Vaguinho falou sobre o contrato. Eu quero perguntar para os vereadores. Vocês sabem a parte do contrato que o projeto da LU não pode passar? Chegou para alguém esse contrato? Agora tudo é contrato. Mas cadê? Cadê a parte do contrato que o Vereador, executivo... atente-se ao requerimento, por Eu favor. estou no requerimento da BRK, vereadora Mayra. Então, Mas não fala do contrato. Então, mas cadê o contrato? Porque não tem contrato, vereador. Me perdoa, presidente, mas não tem nada disso no contrato. Se tiver, por favor, que mandam a essa casa. Obrigado. Só para completar a fala do doutor Rafael. Obrigado, doutor Marcelo. Bom, parabenizar aí o comentário de todos, aí o posicionamento de todos. Eu Obrigado, tinha pedido a senhora parte, mas não presidente. tem problema. Perdão, vereador Helder, por favor. Mir, por favor, tem 15 segundos. Não, Desculpa. é só para dizer que, infelizmente, nós fizemos um levantamento. A empresa que prestava serviço antes tinha 93% não dava problema. Infelizmente, a de hoje, 85% dos problemas executados apresenta rebaixamento. Por favor, conclua. Quero discutir. Com a palavra, vereador Lubogo. Senhora presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Vereador Helder, parabéns pelo requerimento. Espero que você tenha sucesso, que venha todas as respostas, porque, inclusive, Cleiton, vereador Rafael, que citaram o meu nome aí no projeto, eu também fiz um requerimento perguntando qual a empresa que faz o corte da água em Limeira. E só foi respondido para mim o nome da empresa. Pedi também o contrato e estou fazendo, amanhã vou fazer um novo requerimento, fazendo novos questionamentos, porque não vieram as respostas que eu pedi. E como o doutor Rafael falou aí, doutor Rafael, da mesma forma que foi cobrado, né, o executivo, a não aprovação do meu projeto, eu espero que eles caiam em cima aí, o executivo, Vereadora, né, cai em cima da empresa, por favor, para que resolva essa situação, porque está vergonhoso a situação da má sinalização. Conforme foi dito aqui, a varetinha, e a gente está sujeita, a população está sujeita a chegar em casa de noite, cair, sair para ir para o trabalho, cair, porque geralmente acontecem as coisas à noite. Inclusive a questão dos hidrômetros, viu? Eu também estou fazendo requerimento, questionando se eles avisam quando vai trocar os hidrômetros. Mas eu vou deixar para discutir com o meu requerimento isso. Muito obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo... Sim, presidente, eu gostaria. Quem? Wagner? Com a palavra o vereador Wagner Barbosa. Senhora presidente, nobres pares, por presente, parabéns, vereador Helder, pelo seu requerimento. Eu estava ouvindo todos os vereadores dessa casa falar sobre a questão da BRK.
desses trabalhos que são feitos, que não são realizados, mal feitos, e que nós estamos perdendo tempo em discutir. Mas eu queria dizer uma coisa. A população, se ela não procurar os vereadores, para quem eles vão perguntar? Se tem os vereadores que são representantes da casa, que é da população, a população tem que procurar os vereadores, que são legítimos para poder representar a população e questionar. E a questão de quase 2 meses, 45, 50, me lembro exatamente, eu recebi uma ligação de uma pessoa que mora na Presidente Prudente. Subindo tem aquelas casas iguais da senhora Elza e Andréia. Deu um problema na calçada, problema de água. Aí eles foram lá na segunda-feira, só que ali é 4 metros, a distância de uma casa, 4 metros, e tem uma árvore que fica ali, ela pega mais ou menos 1 metro. E chamaram, está com problema de vazamento de água ali na calçada, e eles foram para arrumar. Arrumaram, só que quebraram a calçada e já tinha a árvore. Então, você tem 1 metro, mais 2 metros, e ficou 1/2 metro de terra e o buraco aberto. A pessoa me ligou e falou assim, eu estou aqui o dia inteiro, preciso sair, não consigo sair da minha casa. O carro estava na garagem. Para sair o carro, tinha que sair e não conseguia. Aí ligaram para a BRK. No dia seguinte, falou, à tarde nós já vamos arrumar. Na terça-feira, no dia seguinte, falaram que ia arrumar. Na tarde ia arrumar. Ficaram 48 horas sem poder sair com o carro de casa. A dona Elza tinha fisioterapia, tinha médico, tinha as coisas para se fazer, e acabou me ligando. Eu liguei, mandei um requerimento para a BRK, falei com o diretor, falei, como que pode uma pessoa estar presa dentro da casa dela, por causa do serviço? Aí foram mandar arrumar, isso era 7 horas da noite, acabaram lá 2 dias depois. E ela estava desesperada, não aguentava mais, eu perdi minha fisioterapia, meu médico, enfim, todos os seus afazeres. Por quê? Por uma questão que alguém não conseguiu verificar isso. É uma empresa. Existe o contrato? Existe a responsabilidade? Existe. Vereador, por favor, conclua. Mas, vamos concluir. É uma responsabilidade, a população está cobrando e cobra os vereadores. Por isso que nós temos que cobrar quem é de direito. Parabéns, vereador Helder. Algum outro vereador deseja? Não havendo ao Executivo. A matéria a ser lida, senhora presidente. Pois não, senhora secretária. Emenda 165 ao projeto de lei 154/2018. Assunto: acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 5º do projeto de lei 154/2018, que dispõe sobre a gestão compartilhada de uso comum do município de Limeira e dá outras providências. A autoria do vereador Wagner Barbosa. A presente emenda, ela prejudica o item 7 da pauta. Um minutinho só, senhora presidente, estou retornando aos requerimentos. Requerimento? Oi. Desculpa. A sessão está suspensa. Reaberta. Desculpa. Requerimento 524/2018. Assunto: requer informações sobre material e equipamentos escolares destinados a estudantes canhotos. Vereadora Érica Tanque. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhora presidente. Com a palavra, a vereadora Érica. Senhora presidente, esse requerimento visa saber como a nossa cidade anda atendendo aos alunos que não são destros, que são canhotos. Bem sabemos que, antigamente, havia até uma pressão para que a criança escrevesse com a mão direita, que utilizasse a mão direita, o que é extremamente não recomendável hoje, nos dias de hoje. Mas eu assistindo algumas coisas, embora tenha 2 filhos que são canhotos,
também. Na verdade, nunca me atentei da grande dificuldade que tinha. Jamais fiz com que eles tentassem com a mão direita, mas até o caderno é complicado. O caderno aspiral tem uma complicação grande para quem é canhoto. Então, acho que nós estamos numa fase de progredir também nisso, no atendimento às crianças no nosso município. Não sei, muitas vezes vejo carteiras que são próprias para canhoto, mas outros materiais, por exemplo, a tesoura de fazer um recorte, há uma grande dificuldade de se abrir latinha. É o que nós, que somos destros, não temos a ideia da dificuldade que é abrir uma latinha com o abridor de lata comum. Né? Então, tem todo um material preparado para quem é canhoto. E eu quero saber se no município o que temos disponível, já que uma grande quantidade de crianças são canhotos e assim deve permanecer. Muito obrigada, senhora presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Rapidamente. Com a palavra, o vereador Rafael. Parabenizar a vereadora Érica Tanque. Aqui é até um requerimento que visa realmente bater em cima da inclusão, né? São tantos problemas que podem determinar o ensino, sejam problemas de saúde como problemas visuais. No caso de várias crianças que de repente vão mal na escola, de repente não está enxergando a lousa, e vai ter o diagnóstico tardio por N motivos aí, que não vamos citar agora. Problema de saúde, verminose, quer dizer, problemas políticos, socioeconômicos, mas aconteceu de ter também as crianças que são realmente canhotas, né? E é como, na verdade, chegar o par de sapato do pé direito para quem não tem o pé direito, só o pé esquerdo. Você vê que coisa... E eu falo isso com propriedade porque a minha filha mais nova, ela é realmente canhota, e tem toda uma dificuldade para se usar a tesoura, o lápis, e não se deve forçar a usar a mão direita, quando, na verdade, estimular a criança, então... Tem toda uma técnica que o professor em si, ele avalia o aluno e observa o aluno e vai treinando para que ele possa desempenhar a função. E isso realmente, quando não tem acessibilidade de materiais, de carteira e até de cadernos, né, pode realmente atrasar ou retardar o desenvolvimento psicomotor, porque na primeira infância aí que a criança vai decidir se vai escrever com a mão direita ou esquerda. Então fica aqui o meu parabéns por essa visão. Confesso que não tinha observado esse detalhe, mas Vossa Excelência é sempre atenta também com a saúde e o desenvolvimento das crianças na nossa cidade. Obrigado. Algum outro vereador Gostaria de discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Maraísa. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, Érica, gostaria de agradecer essa ideia genial. Também tenho uma filha canhota e, como bem disse também o vereador Rafael, o problema vai muito além do conforto que eles têm usando o material adequado. Quando a gente não tem o material para que eles trabalhem, a tesoura, a carteira, a espiral do caderno, isso dificulta no aprendizado e pode trazer uma consequência, inclusive, do desinteresse pela escola. E isso é muito importante. Então, eu gostaria de parabenizar pelo requerimento, é muito importante, e acredito que, com isso, a gente consiga, inclusive, melhorar a qualidade do aprendizado dessas crianças. Isso é muito importante. Uma parte, vereador. Claro. Eu convido a todos, o doutor Rafael, a doutora Maraísa, e quem mais se interessar pelo assunto, que a gente possa fazer um trabalho, eu sei que paulatinamente, porque são inúmeras as necessidades que tem em diversas áreas na prefeitura, mas que a gente possa caminhar para um atendimento mais apropriado. Então, gostaria de conversar com os senhores e quem mais se interessar. Muito obrigada. Será um prazer, eu que agradeço. Obrigada, presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo, requerimento irá ao Executivo. Requerimento 526. Requer informações ao Poder Executivo sobre o controle e fiscalização de trânsito durante a realização de cortejos fúnebres nos cemitérios Saudade 1 e 2.
autoria do vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, a imprensa que nos ouve e nos assiste, faço esse requerimento, senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez. Eu já fiz vários requerimentos, aqui já citei casos que ocorreram no Cemitério da Saudade, aqui na Avenida Saudade, caso que até uma pessoa, quando estava tendo um funeral, as pessoas estavam passando e veio uma moto e tacou por cima. E isso está acontecendo com frequência. Várias pessoas têm ligado no meu gabinete, pessoas que participam de um momento difícil, dos familiares, amigos, e que no último momento vão lá na hora do despedida, na hora do enterro, do sepultamento, às 16 horas, 16h30, a última às 17, sai do velório e passa na frente da avenida e entra para o cemitério. As pessoas não estão respeitando. Os motoristas estão tacando por cima. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque no dia 12 agora de agosto, eu estive no sepultamento de uma tia minha que faleceu. O carro que levou o caixão, ele tinha acabado de passar, as pessoas passaram, e as pessoas estavam vindo, o carro ele veio e tacou por cima, e eu estava por cima de mim, inclusive, e fora as pessoas que estavam andando. Falta de respeito, num momento tão difícil, as pessoas não têm educação, mas infelizmente, se não tiver o agente de trânsito para poder chegar lá e parar esse momento, e se a pessoa passar e multar, pegar a placa do veículo e multar, nós não vamos resolver esse problema. São vários requerimentos, várias reclamações, nós temos o posto da Guarda Municipal ali, nós precisamos, na hora que vai ter o sepultamento, ter pelo menos um agente de trânsito para que possa paralisar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Acabou, daí ele vai embora. Tem a programação, é necessário. E a população que estava ao redor, aí, vereador, está vendo? A turma não respeita, e nós estamos pedindo e ninguém faz nada. Essa foi já vários pedidos, e eu, mais uma vez, vivenciei essa realidade em loco. O carro tacou por cima, tivemos que recuar. Infelizmente, numa situação muito difícil. Então, eu faço esse requerimento perguntando ao Executivo se existe, mais uma vez, a possibilidade de ter um agente de trânsito nessas horas, que vai ser feito o sepultamento. Estão pedindo, o cemitério, o velório, as pessoas estão simplesmente, por falta de uma pessoa de trânsito, passando por essa situação. Então, é complicado, nós, como representantes da população, como vereadores, isso acontece comigo, eu imagino com os outros. Eu faço aqui um desafio para todos os vereadores e conversar lá no Cemitério da Saudade. Todos os vereadores, executivo, secretário, e conversem, não vá só na palavra desse vereador, mas ligue, converse, o que está acontecendo. Todos terão um panorama da situação, e da situação muito delicada, e que tem que ser resolvida. E a única maneira de resolver é com disciplina de agente de trânsito, e é multa. Porque se não fizer isso, as pessoas estão sendo desrespeitadas e continuarão ainda mais a ser desrespeitadas num momento tão difícil que é esse momento de velório, de sepultamento, de despedida das pessoas no último momento que tiveram ali junto com o ente querido. Então eu faço esse apelo, eu quero fazer um apelo à Secretaria de Mobilização, ao secretário,
que possa encaminhar um agente de trânsito e fazer um relatório junto ao velório, com os horários, porque não é todo dia, tem dia que não tem necessidade, mas 2, 3, não importa, que tenha um agente de trânsito para poder atender a população e para resolver esse problema que é tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres vereadores. Continue a discussão. Eu gostaria rapidamente. Eu gostaria. Quero discutir também. Com a palavra, vereador Rafael, depois Constância e depois Lubogo. Vereador Wagner, na verdade, a falta de respeito não está, acho que localizada, entendo a preocupação e concordo e compartilho da dor de Vossa Excelência 100%. Mas, se a gente for parar para analisar, a falta de respeito, muitas vezes, como o senhor falou que está acontecendo ali, está na cidade toda. Você pega, por exemplo, a Avenida Maria Busolin, tem supermercado, às vezes a idosa vai passar ali, a moto vem a 70 por hora e freia em cima, já pedi faixa de pedestre ou até luz amarela. Qualquer frente de escola que o senhor for ver, a moto, o carro passa. Esses dias o vereador Wagner, o vereador Helder com o vereador Marco Xavier tiveram em determinada avenida, o ônibus também em alta velocidade. Luiz Pântano, sempre em alta velocidade. Então, eu acho que o problema não está no local, até em frente de hospital, confesso ao senhor, que eu passo grande parte do tempo, os carros, às vezes ônibus e moto também não respeitam. Então, eu acredito que aí vem a nossa conscientização de falar, será que o dinheiro arrecadado por multa, que deveria ir na formação do indivíduo, já desde pequeno, é o que eu falei, não adianta ensinar para a pessoa que não pode jogar lixo na rua com 70 anos de idade, com 50, tem que aprender de criança que não pode jogar. Então, a conscientização no trânsito é a mesma coisa, e o poder público vem para exercer o poder, multa, apreensão do veículo, porque a gente não vai conseguir suprir contratando o número de laranjinha para a desordem que tem. Você vê, as pessoas não estão mais respeitando ninguém no trânsito. Então, uma parte, vereador. Sim. Só para lembrar que nessa situação, ela é diferenciada porque a pessoa ficou a noite inteira no velório, no emocional, tomando remédio. Quando ela sai para caminhar, ela está fora de si. É uma situação mais complicada ainda, porque a pessoa ficou a noite inteira no velório, durante o dia chorando, ela está sem condição de pensar e de agir. Então, aí ele se torna mais debilitado e a situação é mais agravante. Concordo plenamente. Talvez uma saída, vereador, seria o executivo destinar, não sei se é possível, um plantão do Laranjinha para que quando houvesse o velório, ele fosse destinado imediatamente lá e que a gente pudesse mudar nesse momento, porque ali ficou difícil. O ideal seria ter um túnel, né, onde não pudesse, porque a cidade dizem que foi feito a rua medido por carroça. Você vê que aquela avenida é extremamente vital para a cidade, estreita, com cemitério, com velório de alta rotatividade, muitas pessoas são veladas ali, e realmente compartilho. O senhor tem razão, mas talvez seria a gente refletir que formando o cidadão de base com educação no trânsito na escola, já começa a melhorar para daqui a 10, 20, 30 anos a gente colher o resultado. Obrigado, presidente. Vereadora Constância. Félix. Senhor presidente, nobres pares, na verdade, eu tenho acompanhado os requerimentos do nobre vereador nesse sentido. Acho que o vereador que mais tem falado sobre esse assunto é o Wagner Barbosa. E minha mãe faleceu ano passado, e desculpe, a gente às vezes usa exemplos da gente. Então, a gente percebe o quanto é complicado. Porque é que nem você acabou colocando depois aqui, vereador, eu até ia fazer, vou reforçar. Aquele momento é um momento diferenciado, né? É um momento diferenciado. Inclusive, eu lembro que na gestão do Silvio foi colocada a base lá, porque o pessoal já reclamava bastante. E até hoje a gente sente falta. Inclusive, senhor presidente, eu fui esses dias num velório e a pessoa falou que tinha que tomar cuidado com as bolachas que deixam lá e o café, porque entram vândalos lá e pegam o lanche das pessoas, roubam os lanches das pessoas que ficam lá à noite. Então, a situação é muito grave. A pessoa vai lá, tem um lanchinho que eu não sei exatamente quem é, se é a família que leva o lanchinho ali,
mas fica sempre uma pessoa perto, tem que mandar a pessoa ficar perto, porque entra gente lá e pega o lanche das pessoas que vão ficar lá à noite. Já ouvi isso mais de uma vez. Então, eu acho que essa ideia, alguma coisa tem que ser feito. Alguma coisa realmente tem que ser feito. Porque esse momento é um momento que a pessoa está atordoada, desencontrada com as informações, e aí ela chega ali fora, ela pode realmente sofrer um acidente ali. Aí eu acho que não é bem complicado, é que nem o próprio vereador Rafael comentou, pôr fazer um plantão ali. Não é todo dia, toda hora que tem velório ali. Eu não vejo dificuldade, já que não pode manter a base funcionando, faça alguma coisa no sentido de, pelo menos, proteger aquelas pessoas que estão ali, né? Então, não gostaria de parabenizar pelo requerimento, porque é uma situação bem complicada, mas parabenizar pelo seu olhar. Você está sempre observando isso, e eu agradeço por essa informação que você traz para nós hoje, nos alertar de que realmente temos que cobrar do Executivo um olhar mais sensível com relação àquela questão do cemitério. Tanto um quanto o outro estão totalmente abandonados no momento onde a pessoa realmente está precisando de um amparo, e ela, pelo contrário, ela tem ali aquelas pessoas agressivas que chegam lá a ponto até de pegar um lanche. Infelizmente, é o que a gente vive. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Lubogo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Vereador Wagner, é um requerimento que a gente não precisava nem o senhor não precisava fazer e a gente não precisava estar discutindo, porque é uma questão de conscientização da população. Mas, como acontece, né, conforme o doutor disse, até na frente dos hospitais, a falta de respeito com som alto, em alta velocidade, nas avenidas. Mas é uma coisa assim, fácil de resolver. Fácil de resolver, porque não é todo dia, não é 24 horas que precisa ter uma pessoa ali, mas sim nos horários de enterro das pessoas. Então, que fica aí o pedido para o Executivo que se resolva a situação nos horários que as pessoas precisam, no momento de tanta tristeza, que a pessoa está ali desatenta, totalmente atordoada para atravessar a rua, que tenha a ajuda de um agente de trânsito para auxiliá-los. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu quero, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente. Eu me sinto um pouco à vontade. Em primeiro lugar, parabéns, vereador Wagner, né? Seus requerimentos, suas proposituras são sempre bem voltadas com relação ao aspecto humano, social, comunitário. É importante isso. Vereadora Constância Félix, no governo do Silvio, eu me sinto à vontade para falar na avenida, porque o meu consultório fica na Avenida Saudades. Eu me lembro que foi uma ideia que partiu de uma gestão compartilhada naquele local, de montar a guarda. Todos nós ali do comércio, banco, porque ali temos 2 bancos, temos a Caixa, tem o Banco do Brasil, tem um comércio ali com uma rotatividade, né, financeira muito grande, os próprios bares, enfim, é um local muito estrategicamente muito importante ali na cidade. E no governo do Silvio realmente foi feita essa propositura, todos nós do comércio, todos nós ali tivemos uma contribuição, e realmente, durante um longo período de tempo, funcionou aquela guarda de ciclismo, né, vereador Lemão, o senhor estava falando? Então, eu acho que o problema ali, vereador Wagner Barbosa, seria isso também, né? Apesar de todas as restrições, né, com todo respeito ao cabo Chiquinho, que é uma pessoa que prontamente sempre foi solícito, sempre foi muito atencioso a esse vereador em particular, e acredito que aos demais dessa casa também, mas eu acredito que não é uma coisa que demande só do desejo dele. Ele, como segurança, né, com a formação que tem, acredito que tenha noção da capacidade, da necessidade da manutenção de um posto efetivo naquele local. Então, eu acredito que isso, com certeza, poderia, vereadora Constância, inibir esses assaltos, esses pequenos furtos, outros furtos. A minha clínica já foi vítima 2, 3 vezes de furtos também naquele local.
Então, eu acredito que a forma mais efetiva de poder dar a contribuição para esse requerimento e para outras necessidades, vereador Wagner Barbosa, seria, novamente, né, a volta de um posto para poder efetivamente ser atuante, para efetivamente estar funcionando. Eu estava conversando com o vereador Lemão da Jeová, é complicado isso daí, né? Outros fatores também ali, num momento de dificuldade, a família ali, naquele espreme, às vezes 2, 3 velórios, 2, 3 corpos sendo velados simultaneamente, não ter um ar-condicionado dentro daquele velório também. Então, são vários os problemas que realmente afetam, né? Mas eu acho que esse em particular, vereador Wagner Barbosa, eu acho que a volta do posto ali da guarda seria uma forma bastante feliz de resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria de discutir isso. Com a palavra, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, lembrando que nessa hora de dor não existe nada pior do que ainda você receber a mal educação de alguém você vai passar lá. Eu confesso que das vezes que precisei passar ali no velório, até fui as pessoas foram solícitas e até pararam, mas a pessoa tem um carro, ele acha que tem uma arma e acha que isso vale mais do que tudo. Lembrando que o velório ele é administrado pelas funerárias e geralmente eu, quando tenho num culto lá à noite, alguma coisa assim, no velório à noite, eu tenho encontrado lá os seguranças, mas é uma dificuldade mesmo, porque fica um monte de gente entrando e eu também já vi, mesmo com segurança ou com a família lá, como é que você vai falar? Não pega um café, não pega uma bolacha, porque geralmente quando chega o corpo da pessoa que faleceu, já vem aquela caixa da funerária com bolacha, com um monte de coisa, com suco e, infelizmente, nós sempre sabemos que tem pessoas que vão lá para poder comer. E não é de repente porque está com fome, porque pessoa de rua hoje, você chega para dar uma comida para ela e fala, obrigado, eu não quero, já comi 3 marmitas hoje, porque hoje está desse jeito. Inclusive na rua que eu moro tem 2 moradores de rua, e eu já fui, e eles querem ficar na rua, eles não querem para abrigo, não querem para nada, eles querem ficar na rua. Então é uma dificuldade, e aquele local ali da rotatória onde já foi usado pela Guarda Municipal, é um bom local que de repente podemos sim conversar, é um requerimento interessante, para que se coloque segurança ali, que valerá para a Avenida Saudade, e hoje não tem jeito de mudar mais o cemitério, mas quando foi feito o cemitério, era longe do centro, vereador Rafael. Ali em frente da padaria Cheque, tem um conjunto de casa que era moradia popular, da Máquina São Paulo, longe do centro. Corrida de kart, mas aí a gente vai ficar muito velho. Né, falar. Então, lembrando que nós temos casa que foi popular, na onde é a padaria Cheque, quantos quarteirões do centro? Então o cemitério era muito longe do centro. E hoje está lá, né? E ainda tem o cemitério 2, o cemitério Saudade 1, 2. Então, um requerimento interessante que pode sim ter uma conversa com o cabo Chiquinho, nosso secretário, e de repente fazer uma mudança. Velório, eu fui no último velório, agora é minha tia que morreu, até foi falar do nome dela semana passada, tinha lá 4 velórios no mesmo tempo, 4. Agora, quanto ao ar-condicionado, nós já fizemos requerimento, vocês que são médicos devem entender, vou terminar, Zé, que de repente o ar-condicionado para uma pessoa que está assim, falecido, eu acho que de repente o que foi usado para deixar ele lá, esses dias nós velamos um senhor, ficou 15 dias na geladeira, porque mora fora do país, a família teve que chegar, e de repente usar o ar nesse... É complicado. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Só dizendo o seguinte, né? Poderia fazer um requerimento, entrar a segurança municipal, entrar a associação das funerárias, porque a associação das funerárias que é responsável pelo velório municipal. Então, a associação também poderia entrar nessa conversa a respeito dessa passagem ali na Alberto Ferreira e também na Avenida Saudades. Ao Executivo,
o requerimento. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Limeira, 24 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nessa Prefeitura Municipal, merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. O número dos ofícios 2661-2018 e 2662-2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. A presidência recebe seu ofício e informa os senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, como acordado já com os líderes, para que a gente possa mudar para as moções, até porque nós temos moção de pesar na casa e a família está presente. Então peço para que os líderes possam votar em inversão de pauta. Inversão de pauta para a leitura das moções. Lemão. Sim, senhor presidente. Marcos Xavier. Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. A leitura das moções conforme foi deliberado. Vereadora Érica Cristina Tenquemoia. Minutinho, senhor presidente. Moção número 160, assunto: considerando que no dia 21 de agosto de 2018, dia de seu aniversário, faleceu em Limeira aos 42 anos o senhor Márcio Alexandre da Silva Cruz. Vereador Cleiton Aparecido da Silva, e creio que todos os demais vereadores constam aqui como a autoria. Em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, na última terça-feira, dia 21, eu fui surpreendido com uma mensagem no WhatsApp, onde eu recebi perguntando se era verdade, era por volta de 15 para as 2, se era verdade que o pastor Márcio Alexander tinha falecido. Confesso que não sabia, e aí no mesmo momento me assustei, procurei saber informações. O pastor Márcio tem uma participação muito importante na minha vida, principalmente após a minha conversão. A esposa dele, a Cris, sabe muito bem disso, a Cristiane Valotto Cruz. Ali se encontra também a mãe, Marilena, os filhos, o Israel, a Isabela, a Sara e amigos. Quando eu me converti no ano de 90, final de 97, em comecinho de 98, foi onde começou nossa amizade. E de lá para cá, nós tivemos uma ligação muito grande. Eu não consigo não falar do Márcio sem lembrar daquele sorriso fácil dele, Cris. Sem lembrar das brincadeiras. Era um pastor muito alegre, ele não tinha tempo ruim com ele. Inclusive, trabalhamos juntos, né, Cris? Foi daí que partiu o apelido Tico e Teco, lembra? E um homem sempre dedicado à obra de Deus, um homem que sempre se importou com o próximo. Junto com a Cris, eles estavam à frente da igreja Filhos da Promessa.
Nova Suíça ali ou São Pedro, Cris? Nova Suíça. Arrebanhando, trazendo pessoas para o caminho da palavra de Deus, fazendo as obras sociais. Para mim é muito complicado falar do pastor Márcio hoje. Para mim vai fazer uma falta muito grande, Cris. Como nós estávamos conversando sexta-feira na sua casa. Essas notícias, quando pega a gente de surpresa, né? A única notícia que você nunca espera de ninguém. Nunca, não tem como você esperar isso. E ele com 42 anos, apesar de todos os problemas que todos nós temos, eu nunca consegui ver ele reclamando, nunca vi ele triste. Pastor Márcio, quando estava conosco na Filadélfia, foi meu pastor da minha esposa, da Daniele, lá na SECAP, pastora da família da minha esposa, da minha família. Caminhamos muito juntos, foram muitas visitas, tanto a hospitais, a famílias. Contar a história aqui, tem muita história para contar. Até quando eu comecei a namorar com a minha esposa, né, Cris? Mas então, Levão. Mas é isso mesmo que eu ia falar. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, que o Márcio ficou sabendo, foi na casa da minha sogra, que ele tem ela como mãe também, que acolheu bastante. O pastor falou, não deixa a Dani namorar com o Cleito, irmã Lúcia. Não deixa, eu lembro disso. Ele falou, não deixa, irmã Lúcia. Você não conhece o Cleito. Depois eu fui falar para ele, falei, pastor, o que é isso? Está remando contra, pastor? Puxa vida. Mas o Márcio, ele era um pastor. Ele não era um pastor, ele era um pastor. Me lembro das vezes quando vinha da igreja, parava ali na igreja, ficava conversando. Aí o tempo ia avançando, aí a gente saía comer, né, Cris? Era algo que não... Foi algo que a própria Bíblia diz, né, que existem amigos que são mais chegados que irmãos. E o Márcio era assim. O pastor Márcio era assim. Então, eu só tenho lembranças boas dele. Fiquei muito triste, muito chateado da notícia que eu tive. E não seria diferente dessa casa prestar essa homenagem que, infelizmente, como nós conversamos, né, Cris? É uma homenagem que eu acho que ninguém queria fazer, mas o Márcio precisa ser lembrado. Pastor Márcio, por tudo que fez, por tudo que ele deixou, pelo legado que ele deixou, né, Israel? Pelo legado que ele deixou. Eu ouvi isso de você lá no velório. Ele merece ser lembrado. Então, peço a todos os vereadores que possam aprovar essa moção, que futuramente a gente vai apresentar uma propositura para eternizar, seja nome de rua, alguma coisa, para o pastor Márcio. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria. A palavra, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, família. Na verdade, eu gostaria de deixar aqui que Deus possa confortar o coração da família, esposa, dos filhos, da família de um modo geral, e da comunidade, das pessoas, dos membros que atuavam. Eu não tenho tanta aproximação, mas eu recebi, inclusive, né, de membros dessa igreja, desse grupo, essa notícia, né, e que trouxe realmente, naquele momento, eu até conversei com o Silvio, e nós estávamos em casa, e ele falava do pastor Márcio, né? Então, eu pego esse microfone para dizer que lamento o que aconteceu, mas a gente sabe que os planos de Deus, muitas vezes a gente não entende. Mas como o próprio Cleito colocou, e pela proximidade, Cleito, eu acho que você fez aí com essa moção um grande trabalho, né? E vamos apoiar também quando você quiser colocar o nome de rua ou alguma coisa desse tipo. A gente vai estar junto com o Cleito e com todos os vereadores. Que Deus continue abençoando a família e a comunidade. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra, vereador Lemão.
Presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Vamos começar. Conheci o pastor Márcio quando ele dirigia lá na Luiz Pântano o núcleo da Filadélfia. Faz, acho que muito tempo. Né? Dedicado à obra. Depois mudou denominação aqui e ali, mas sempre dedicado à obra. E você falar de alguma pessoa quando parte, ainda com uma idade tão nova, né? 42 anos, apesar que não existe idade para a morte, a pessoa pode morrer com 80, ninguém quer que ninguém parte da família. Mas o importante é o que ele deixou e a nossa convicção para onde ele foi. Então, a dor fica, a saudade fica, mas a certeza e a tranquilidade que a pessoa cumpriu o que tinha que cumprir. Uns partem com 20, 10, 40, 60, 100 anos. Mas nós temos que estar sempre preparados. Não importa o que temos, o que passamos, o que precisamos, temos que estar preparados. Mas a família nunca está preparada, porque quem partiu, partiu. Mas os que ficam nunca estão preparados para a separação. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos que tudo não acaba aqui. O importante é saber que ele cumpriu a missão. E hoje fazer uma moção de pesar é triste. Fazer uma propositura de um nome de rua, a gente sabe que só dá para fazer isso quando a pessoa parte, é triste um dia quando for feito. Mas o importante é saber, marido, pai, pastor, cuidador dos seus deveres. E muitas pessoas devem muito a ele, inclusive o Cleito. Me lembro quando fui lá, o Cleito fazia parte, a Daniela. Que Deus abençoe vocês, conforte vocês, a família, a mãe. Nós ficamos firmes, porque um dia haverá um encontro. E é nisso que agora nós vamos pautar. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. A palavra, vereador pastor Newton Santos. Também me levanto, em primeiro lugar, cumprimento a todos, inclusive a família que está aqui presente, para me manifestar a favor dessa moção, que nós sabemos que a nossa caminhada e a nossa fé, ela todos os dias nos mostra essa passagem, porque se Jesus não voltar a buscar a amada igreja, todos nós passaremos pela sepultura. Embora há um mistério santo, que Deus não permite que nós venhamos ficar preocupados com a nossa passagem, com a nossa morte. Embora todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas quando lembramos, logo nos esquecemos. Mas a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, ela faz com que a dor da perca, ou a dor da separação se transforme em saudade, e com o tempo a saudade se transforma em lembranças, e boas lembranças, e isto quem faz é só o nosso Deus, através da unção do Espírito Santo. E eu posso ver no semblante da família o sorriso da certeza da salvação. Então me levanto nesse momento justamente para dizer que votaremos a favor dessa moção, para que fique lembrado do pregador da salvação, da vida eterna, o pregador do reino dos céus, o pregador da libertação, do livramento e do mais importante, que é o encontro com Deus. Parabéns a toda a família, e quero me expressar aqui de uma forma grande, parabenizando, mesmo que depois da sua passagem, parabenizando o pastor Márcio por tantas almas que ele ajudou a ganhar para o reino de Deus,
e ele está aonde com certeza ele merece estar. Tá bem? Boa noite a todos. Continue em discussão. Não havendo a moção de pesar, ela vai à votação e o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, vereador Darcy Reis. Senhor presidente Nobres Pares, eu deixei para justificar porque faço das palavras do Cleito aí 100% verdadeiras, porque eu sempre acompanhei o Márcio, mas sempre estava ali ao lado o Cleito. Quantas vezes o Cleito apareceu lá na concessionária que eu trabalhava, estava ele lá com o nosso querido Márcio. E quando tive a notícia que ele tinha falecido, eu parei, pensei, e quando a gente tem lembranças de uma pessoa igual ao Márcio, a gente parece que vai lá nas nuvens, né? E eu tive uma perca, que foi minha esposa e todos sabem, e foi velado aqui, e quem puxou o louvor aqui antes de levar para o sepultamento foi o Márcio. E eu lembro perfeitamente, me veio a memória, me veio aquela alegria, ele cantando, levantando as mãos, e puxou um louvor que hoje eu não lembro, porque não lembro o nome do louvor, mas foi muito lindo, bonito, ele puxou ali alguns louvores, e aquilo me marcou. Como marcou a presença de muitas pessoas que compareceram naquele dia, eu lembro que na época várias pessoas compareceram ao velório, Flávio de Carvalho, que está aqui no plenário, estava no velório da minha esposa, o Silvio Félix estava no velório, alguns dos vereadores aqui, a Érica, a Elza Tanque, muitas pessoas. Mas quando eu fiquei sabendo a notícia do Márcio, eu fiquei assim, calmo, calado, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. E eu fiquei muito triste, mas lembro da alegria dele, lembro da motivação dele, e lembro, e jamais esquecerei dele, do louvor que ele fez aqui para minha esposa na partida dela. Então, ele vai deixar lembranças, vai deixar marcado nos nossos corações a pessoa que ele era. E realmente o Cleito era unha e carne com ele, realmente era, viu, Cleito? Isso eu concordo. E tenho que pedir à família aí forças, porque eu tive forças na época e batalhei, Deus me sustentou e estou aqui até hoje. Já fazem 14 anos, mas 14 anos que o pastor Márcio me marcou muito por esse ato dele, por ele pregar o evangelho. Vim aqui e eu lembro que tinha uma multidão e ele puxou o louvor, e jamais esqueço esse dia dos louvores que ele puxou para minha esposa. Então, eu peço a Deus que continue abençoando a família. E nós aqui que estamos vivos, temos que nos unirmos para vencer essa batalha, porque é uma batalha triste, O Cleito foi corajoso de apresentar uma moção, porque é uma moção que, na realidade, eu acho que nenhum vereador gostaria de apresentar, que seria o melhor que esse dia não chegasse. Mas como chega, a gente deixa marcado para que as pessoas que fiquem sabendo que nós estamos aqui para apoiá-los. Que Deus continue abençoando vocês grandemente, e conte com o Cleito aí e com nós também. O Cleito é da família de vocês, isso eu sei. Obrigado. Cleiton. Senhor presidente, só agradecer aos vereadores e dizer que essa lembrança, Darcy, sua, em relação ao louvor, pode parecer loucura para o mundo, né, Lemão? Mas nós que temos a certeza da salvação, como muito bem disse o pastor Newton, não tem como a gente não ficar triste por conta do momento de separação. Mas isso era peculiar do pastor Márcio. Eu nunca vi ele fazer um culto fúnebre sem cantar louvor. Né, Cris? Foi por isso que nós celebramos a Deus naquele momento. Foi você que puxou, Cris, ainda, porque você sabia
que se ele fosse qualquer outra pessoa e ele estivesse ali fazendo culto fúnebre, ele ia cantar louvores. Porque nós sabemos que não é um adeus. Para a nossa fé é um até breve. Que juntos, todos nós estaremos juntos, no reino de Deus, louvando e glorificando o nome de Jesus. Então, obrigado pela lembrança, Darcy. Era algo que era peculiar dele, ele não fazia um culto sem louvar a Deus. E dizer que o pastor Márcio representa muito na minha vida. Muito. Se hoje sou um pai de família, se hoje eu tenho uma esposa abençoada, filhos abençoados, se hoje eu sou o que eu sou, saiba a Cris, saiba a dona Marilena, os filhos, que tem parte do Márcio nisso. Teco jamais será esquecido. Jamais vou deixar de esquecer o Teco. Sempre que ele ligava para mim, eu falava, e aí, Tico, como é que tá? É o Teco que está falando. Então, só tenho a agradecer a Deus por ter colocado o pastor Márcio na minha vida. Muito jovem ainda foi quando eu conheci ele, apesar que a gente tinha sempre a mesma idade, né? Mas eu tenho 40, partiu com 42, mas ele era muito maduro, apesar da idade dele. E eu demorei um pouquinho mais para amadurecer, né, Cris? E ele sempre me instruindo, ele sempre me dando lições. Tinha momentos que a gente passava juntos, e a hora que a gente ia ver o relógio lá na casa do pastor Márcio, pastora Cris, era 3 horas da manhã, a gente dormia por lá, tomava café juntos, e era algo que... Essa lembrança que eu quero ter. Para mim é muito difícil acompanhar um cortejo, por isso, Cris, que eu não fiquei até o final. Você sabe disso. E assim, que esse legado eu acredito que a família toda vai levar. Que a família Filhos da Promessa nunca se esqueça de todos os ensinamentos que o pastor Márcio fez. Inclusive, num dos últimos cultos, eu fiquei sabendo, ele vendo toda a família dele dentro da igreja, no culto, o Dia dos Pais, ele falou, Deus, se o Senhor quiser me levar hoje, eu estou pronto. Então, assim, estejamos nós prontos, a cada dia, porque não sabemos nem o dia nem a hora que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. Obrigado a todos os vereadores, obrigado, senhor presidente. Nossos sentimentos à família, a toda a família. A sessão está suspensa por 2 minutos. Está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, até em questão da família estar aqui, o irmão dele, o Marcelo, vi ele ali agora, todos estão aqui. Eu quero pedir, questão de respeito, que essa casa possa respeitar 1 minuto de silêncio por conta do falecimento do pastor Márcio. Será feito 1 minuto de silêncio. Vamos respeitar. Obrigado, presidente. A sessão está suspensa por 5 minutos, para que o núcleo de cerimonial prepare a mesa para a solenidade de entrega do diploma José Carlos da Silva, o Fumaça.